O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Quando a gente fala em autismo, as pessoas ficam, pô, é aquela coisa da pessoa que fica na dela, que não se comunica com os outros. A ideia que se faz do autismo é uma ideia muito pouco científica. E, no entanto, é um tipo de distúrbio muito comum. As últimas estatísticas publicadas indicam de que em cada 100 nascimentos a gente tenha um caso de autismo. E a confusão que se estabelece em torno desse problema é especialmente porque isso na verdade é o que é chamado de espectro do autismo. O espectro do autismo envolve situações e apresentações que são muito diferentes umas das outras. Você tem o autismo grave, aquelas crianças que nem chegam a falar. Alguns até começam a falar mamãe, papai, com um ano, mas vai chegando aos 2, 3 anos, de repente parece que eles se trancam num mundo à parte, esquecem, param de falar, um comportamento completamente diferente das outras crianças. As crianças às vezes com movimentos repetitivos, ficam andando olhando para a parede, de um lado para o outro. Elas têm uma característica muito importante, que elas não apontam para um determinado objeto, como fazem as demais crianças. Elas têm uma dificuldade grande de contato visual. As crianças normalmente ficam olhando no olho da mãe, ela aprende a decifrar o olhar da mãe. Quando a mãe aponta alguma coisa para a criança, primeiro ela olha nos olhos da mãe e depois ela olha na direção do dedo. A criança com autismo não faz isso. Ela, quando quer uma coisa, é capaz até de pegar a mão da mãe e levar até o lugar, mas ela não aponta, ela não chama atenção, ela não se relaciona claramente com outras crianças, procura ficar no seu canto. Um exemplo típico que os especialistas dão, que você dá um carrinho para uma criança, a primeira coisa que a criança faz é andar com o carrinho. A criança com autismo, em geral, vira o carrinho ao contrário e é capaz de ficar meia hora rodando as rodinhas do carrinho. Eles têm uma atração especial por esses movimentos circulares. E alguns nunca aprendem a falar. Esses são os casos mais extremos, é o autismo mais grave. E você tem na outra ponta do espectro aqueles chamados gênios, que só conhecem um assunto, mas conhecem esse assunto numa profundidade absurda. São essas pessoas que são capazes, às vezes aparecem nos shows de televisão, são capazes de fazer conta de cabeça mais depressa do que no computador. Outros sabem tudo a respeito de um assunto particular. E são muito ligados na matemática, porque as pessoas com autismo gostam de situações em que a resposta é única. E na matemática, quando você tem um problema, só tem uma resposta e acabou. Se você entrega para eles várias soluções, eles se perdem e ficam paralisados. Eles têm uma dificuldade muito grande no relacionamento social, por quê? Porque o relacionamento social, na evolução da espécie, foi fundamental para a sobrevivência. Então nós desenvolvemos uma circuitaria de neurônios para estabelecer esses relacionamentos, reconhecer amigos, separar os amigos dos inimigos, as pessoas perigosas das pessoas amigáveis, que é de altíssima sofisticação. E esse caminho, essa dificuldade do relacionamento social é a marca registrada do autismo. Isso pode ir desde os casos mais graves, como eu disse, daqueles que nem aprendem a falar, porque falar é um ato social, ninguém aprende a falar sozinho, até aqueles que são pessoas das nossas relações, que você conhece, mas que têm um comportamento um pouco estranho, que em situações sociais encontram muita dificuldade e que às vezes são mal compreendidos, são aqueles tipos que a gente acha que são esquisitos. E muitas vezes esses tipos esquisitos são geniais, conhecem um determinado assunto em profundidade, mas só se interessam normalmente por aquele assunto que eles dominam em profundidade. Então você veja que, na verdade, é um espectro. Desde a pessoa que não sabe falar, que nunca vai aprender a ler, até aqueles que são altamente capacitados para executar determinadas tarefas. Eu sou Otávio e este é meu irmão Ítalo. Ele é autista. Nós vamos tentar entender como é ser autista.
Quando eu escuto uma música. Quando eu escuto um gatinho. Quando eu escuto um cachorrinho. O Ítalo é um pouco diferente. Quando ele escuta uma música. Quando ele escuta um gatinho. Quando ele escuta um cachorrinho. Segundo estudos, quando um autista vê ou escuta algo, ele passa o tempo todo isso com pensamento. O Ítalo bate palmas para organizar as coisas. Esse é um modo que ele não controlou para aliviar os pensamentos. Para ele tudo sempre está funcionando ao mesmo tempo. Cada autista com seu modo. Não devemos corrigir nem te envergonhar. Não fique triste que às vezes ele não presta atenção pra você, porque ele tá pensando em muitas coisas. Eu já ouvi dando um beijo nele. Porque nós amamos muito, né, Ítalo? Sempre que eu recebo pais novos para avaliação do filho, eu pergunto do que seu filho gosta de brincar, do que ele brinca. E a resposta que eu tenho da maioria dos pais é: ele não brinca com nada, ele não sabe brincar. A partir daí, desde o primeiro encontro com essa família, eu vou tentar descobrir o que a criança gosta de fazer, como que ela se relaciona com os objetos, qual é o interesse dela, como ela brinca, quais são os passos que a gente pode seguir para conseguir engajamento, conseguir brincar com a criança autista. Primeiro de tudo, observar o que ela está fazendo. Dá uma analisada em como ela criou a brincadeira, a relação com aquele objeto, sem intervir ainda, só observar. Segundo, dá uma olhada para você, qual a sua expectativa em relação àquele brinquedo. Você consegue brincar com ele de uma outra forma que não a clássica, que não a esperada? Você consegue brincar diferente? Terceiro passo, para entrar na brincadeira dele, você precisa entrar com elementos afetivos, que geralmente são esses que eu usei no exemplo. Entonação de voz, expressão facial, seguir o ritmo da criança. Usar realmente o seu corpo, os seus próprios recursos para despertar o interesse da criança em brincar com você. E aí vem o quarto passo, que é durante isso tudo que está acontecendo, você achar o momento ideal para criar expectativa na criança, para fazer o silêncio para ela entrar, dar espaço para ela. E esse talvez seja o passo mais difícil, porque manter esse fluxo de interação com a criança, esse engajamento, é realmente o maior desafio nas crianças autistas. Mas que alegria é conseguir isso e passar para o passo seguinte, que é a conexão com ela. Quando ela sente que você se interessou por aquilo que ela descobriu, que você valorizou aquilo e que você tá afim de brincar com ela do jeito que ela criou. E aí vocês podem estar me perguntando, mas ele vai brincar para sempre assim? É sempre do jeito dele? Não. A gente vai conseguir apresentar nossas propostas. A gente vai conseguir que ele brinque do jeito que a gente quer também, que ele construa castelos e casas e pontes com os blocos. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, ele precisa estar engajado com a gente. Ele precisa compartilhar a brincadeira. E o triângulo vermelho para trás. E o amarelo para trás. E o verde para trás. Vermelho para trás. A primeira dica é que funciona muito, gente. Funciona demais. Eu faço isso na minha terapia aqui. Quando você receber uma criança autista na sua sala de aula, peça uma reunião com a família. Pergunte para o pai, pergunte para a mãe como é essa criança autista. Quais são os interesses dessa criança, quais são os personagens que essa criança mais gosta, o que desagrada essa criança, se ela tem algum tipo de alergia, o que pode causar possíveis crises nessa criança. Com essas informações você vai ter
muitos elementos que vão te ajudar a trabalhar o dia a dia com criança com autismo. Então, peça isso para o pai, peça essa reunião, é muito importante. Segunda dica, utilize materiais que sejam de preferência da criança. Qual é a grande dificuldade? A criança não senta. E por que ela não senta? Ela não tem interesse nenhum na mesa. Se você colocar um objeto de interesse na mesa, a criança vai sentar, eu te garanto. Por exemplo, se você coloca um personagem que a criança gosta na mesa, ou na folha de atividade, você imprimir um personagem que ela gosta, ela vai se atrair pelo personagem e vai sentar na mesa. E vai ficar ali, e você vai aumentando o tempo de limite da criança na mesa. Terceira dica, trabalhe períodos curtos de atividade. Não coloque atividades longas. Coloque atividades de 3 a 5 minutos, né? Em períodos bem curtos. Eu faço assim, aqui na terapia, eu uso atividades curtas, né? Você se lembra daquele timer que eu falei? Eu uso ele é muito funcional aqui na terapia para tudo. Então a criança fez uma atividade curtinha, a primeira atividade tem que ser sempre fácil e que ela domine, que senão ela vai frustrar. Ela fez a atividade, você tira a primeira bolinha, ela fez a segunda, você tira a segunda, ela fez a terceira e você avisa para ela. Quando terminar, você vai tirar a verde, vai poder dar uma voltinha, você vai poder brincar com o seu personagem, com o seu bonequinho, e a criança vai cumprir a tarefa com muito mais prazer. Quarta dica, fale pouco, fale exatamente o que você quer que a criança faça e nunca use palavras de duplo sentido. Fale exatamente aquilo que você quer que a criança fale de maneira mais literal possível e apoie toda a sua fala com uma figura. Vai ajudar a compreensão dessa criança muito. Eles são pensadores visuais e concretos. Se você falar somente oralmente e usar muitas palavras, o cérebro deles não processa excesso de palavras. E a compreensão não vai acontecer. Então use palavras curtas, comandos curtos e apoie com figuras. Por exemplo, ele quer ir ao banheiro, use uma figura do banheiro. Né? Fale banheiro para a criança. Se você quer que ela peça água, coloca a figura de um copo d'água. Você quer água e mostre a figura para que ela compreenda. Mostre a figura do parque, mostre a figura de outras coisas que a criança quer. Tenha várias figuras para apoiar a sua fala. Isso é muito importante, vai ajudar muito na sua comunicação com a sua criança. Quinta e última dica, desenvolva uma rotina para a criança com autismo, de acordo com a rotina do que vai acontecer na sala. Geralmente as crianças têm uma rotina na sala de aula, só que para criança com autismo, essa rotina tem que ser visual, ela tem que ser por imagem, de preferência uma imagem do lado da outra. Você vai colar a imagem daquela atividade específica que está acontecendo, terminou aquela atividade, você tira e mostra para a criança a segunda e assim vai até chegar o momento do parque. Muitas vezes a criança quer ir para o parque antes do momento, então você vai falar para ela, primeiro isso, depois isso, e vai chegar o momento do lanche e depois o momento do parque. Então ela vai vendo que vai sendo tiradas as atividades até chegar o momento do parque. Daí no momento do parque você vai dizer para ela, chegou o momento do parque. Daí você leva ela no parque. Daí depois do parque, a foto da sala, chegou o momento de retornar para a sala. E você vai assim organizando o tempo dessa criança. São pequenas dicas que se forem feitas, né, repetidamente, a criança vai assimilar, vai compreender. E como eles padronizam tudo, é muito fácil lidar. Depois de padronizado, é muito tranquilo. No começo, para colocar isso para a criança entender tudo isso, leva um pouquinho de tempo, mas depois que ela padroniza como rotina, fica muito mais fácil o trabalho.